Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Ciro em Foco. A Ciro em Foco, como vocês sabem, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura FM. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, estamos aqui sempre recebendo grandes convidados, não é mesmo, Fernando? Isso aí, Fábio. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Ciro em Foco, você que está nos acompanhando pelo programa da Rádio Cultura, né? Aqui na FM 87.5, que também está nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Cultura, e que, né, na quarta-feira vai estar aí também nos acompanhando pelas mídias da Associação Empresarial de Rolândia, pelo Spotify, pelo YouTube, né? Mídias para você encontrar a gente e acompanhar o que a gente está trazendo de conteúdo e informação é que não falta, né, Fábio? Não falta não, Fernando. Inclusive são coisas, notícias, informações importantes, tudo relativo à nossa cidade, a como tem acontecido o desenvolvimento da nossa cidade, ações que vão fazer impacto tanto na vida do cidadão quanto na vida do empresário ali, né, da sustentabilidade das empresas, né? E esse é um dos grandes assuntos de hoje, né, Fernando? Exatamente, né? Recentemente nós tivemos, né, Fábio, um grande evento que foi o Futuridade Indústrias, né? O Futuridade foi um evento ali promovido pelo CODESE em parceria com diversas instituições, né? Tanto local quanto também regional e estadual. E isso vem dando aí uma notoriedade para o nosso município, enquanto, né, quando a gente fala na vocação produtiva industrial, né, Fábio? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vocação do nosso município, sobre essa característica, né, industrial que vem cada vez se tornando mais forte dentro da nossa querida cidade que Rolândia, né, Fábio? A Rolândia tem se destacado muito no setor industrial, ela tem sido percebida, né, por grandes empresas, também, né, pelo poder público, né, como uma cidade que tem causado impacto aí, inclusive no PIB do estado, né, que nós vamos conhecer daqui a pouco alguns números, né, Fernando? E o convidado de hoje ele vai explanar isso para nós de uma forma assim que a população precisa saber os valores que nossa cidade tem dentro do nosso parque industrial. Exatamente, né? Bom, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, né? Hoje a gente recebe o Ciro em Foco, ele que é economista formado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização, né, em Banking e Finanças pela PUC Paraná e mestre em Tecnologia e Desenvolvimento pela UTF-PR. Atualmente é gerente de desenvolvimento industrial e social da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, atuando diretamente na construção de estratégias para o fortalecimento da indústria e do desenvolvimento regional. Em sua trajetória, coordenou, né, importantes programas estaduais, como o Paraná Produtivo e o programa Polis, voltado à municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de atuar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal e projetos de desenvolvimento industrial em diversas regiões do estado do Paraná. De que nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de um convidado super especial, né, que estamos fazendo online, porque ele está lá na sede da FIEP em Curitiba, que é Marcelo Antônio Persicotti da Silva. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos ouvintes, né, todos que estão acompanhando aqui a nossa conversa. Isso aí. Marcelo, muito obrigado por sua disponibilidade. Nós tentamos fazer essa agenda naquele dia que você esteve aqui no Futuridade, mas estava muito justo ali, né? Não conseguimos ter você pessoalmente aqui no nosso estúdio, mas é um grande prazer poder receber você. A satisfação da minha parte é muito grande aí de poder conversar, né, com vocês aí, conversar com todos os nossos colegas de Rolândia aí sobre os potenciais da cidade. Isso aí. Ô Marcelo, para a gente iniciar então, né, uma fala já direcionando aqui para o tema indústria, falando aqui de Rolândia, né, eu vou puxar uma primeira pergunta aqui falando, né, qual a importância da indústria para o desenvolvimento econômico na cidade
em uma cidade como Rolândia, na sua visão? Bom, a indústria, nós podemos colocar assim que ela é o motor do desenvolvimento, né? O motor do desenvolvimento local, mesmo o desenvolvimento de um país, né? Vamos analisar o seguinte: cada R$ 1 que é gerado na indústria, em torno de 2,44 é multiplicado em toda a economia. Então, o que a indústria, ela recebe matérias-primas, insumos, né? Principalmente no que se refere à indústria de transformação. Ela transforma todas essas matérias-primas em um produto, agrega valor em cima dessas matérias-primas e passa isso para ser vendido no comércio, vai ser distribuído, né, por uma transportadora, enfim, ela movimenta aí toda a economia. Se a gente for olhar essa indústria que gera valor, né, no Paraná, ela representa em torno de 28% do PIB. O PIB é a soma de tudo que é produzido, né, num local. Então, no caso, no Paraná, considerando a soma de tudo que é produzido, de bens, serviços, né, no Paraná, 28% é a indústria. No Brasil é 23,5%, perto de 23,5%. Então, o Paraná tem uma participação acima. A participação da indústria em Rolândia é 38%. Nossa, A participação, né, da indústria no município de Rolândia. Então, é muito maior. Então, veja, uma indústria, um comércio, normalmente, a não ser que seja um comércio digital, né, ele vende ali para a localidade, né, vende para a própria cidade. Às vezes, ele está localizado até as suas vendas num bairro do município, né. A indústria, ela é focada em escala. Quanto mais ela produz, menor o valor unitário, ou o custo unitário, e mais ela vende, né? Mais ela pode conseguir vender, né? Nós temos casos de indústrias no estado do Paraná que vendem aí para 150 países, né? Como é a nossa indústria de proteína animal. Agora pensa, quanto mais a gente vende para fora, o que vem para cá? O valor que foi pago por essa venda. Então, vem dinheiro de fora para oxigenar, para fortalecer a economia, né? Para ser gasto no comércio local, na prestação de serviços local, né? Então, a indústria tem esse poder de atrair riquezas, né, para a localidade. E como no caso de Rolândia, a participação da indústria é 38%, é muito acima da média do estado, isso contribui para o desenvolvimento de Rolândia. Ô Marcelo, e a gente analisando, né, o cenário de Rolândia pelos números que você traz, ele fica acima do cenário estadual e federal, né, se tratando de participação de indústria, né. Isso tem vai sofrer algum impacto, vamos assim dizer, né, com a possível mudança, né, a reforma, né, tributária que está por vir, que talvez muda um pouquinho o formato ali, né, de não mais arrecadação na produção e passa a ser através do consumo. Isso tende a impactar os municípios que têm essa participação industrial maior? Pode impactar dependendo das características da indústria, né, que tem no município e dependendo dos mercados, onde estão a cadeia de fornecedores, né? Porque com a reforma tributária, a tributação não será mais na origem, né? Ela será a arrecadação, no caso, né? Será no destino. Mas veja, o imposto de maior incidência para a indústria é o ICMS, que é um imposto de caráter estadual. Então, primeiro, o impacto ele é mais relevante num contexto de estado, né? O que é produzido no estado do Paraná, que hoje gera ICMS aqui para o Paraná, vai se tornar IBS, um outro imposto que vai ser arrecadado, vamos dizer assim, lá no destino. Então, se vendeu para São Paulo, para Pernambuco, para Mato Grosso, a arrecadação será lá. Então, o que é importante nesse caso para Rolândia e para o estado do Paraná é que a gente tenha uma indústria que
venda bastante, produza bastante, venda bastante, sim. Traga recursos para o município de Rolândia, gere uma boa renda para a população de Rolândia, né? E que gere consumo, porque daí esse consumo vai se traduzir em arrecadação para o Estado e para a Prefeitura, né? Uma coisa vai compensando a outra, né? Exatamente. Mais importante é pensar o seguinte: quais são as atividades hoje que são fortes, atividades industriais que são fortes no município de Rolândia e que pode ter aí um fornecedor de insumos ou pode ter um prestador de serviço importante para essa indústria, para essa cadeia, que hoje está em outro município, em outro estado, principalmente, está em outro estado por questão de incentivo fiscal e que não vai ter mais esse incentivo fiscal. E vale a pena ele estar próximo do seu fornecedor ou do seu consumidor, para compensar o custo de frete. Hoje nós temos muitos casos em que um determinado fornecedor está em outro estado distante, a indústria que consome aquela matéria-prima está aqui no Paraná. O incentivo fiscal que ele tem lá no outro estado compensa o custo de frete, tudo. Nós não teremos mais incentivo fiscal. Quem paga 26% no Paraná vai pagar 26% em qualquer outro estado de imposto. Então, talvez essa seja uma mudança que as pessoas não estão enxergando, né? Vai ter desafios, né? Que algumas indústrias que hoje são incentivadas aqui no Paraná, que vão olhar e vão dizer, poxa, mas não está valendo a pena eu ficar aqui. Mas pode ter indústrias que olhem e falem assim, eu preciso me instalar no Paraná. Né? Marcos, então, Marcelo, assim, a gente tendo então essa planta industrial que nós temos em Rolândia, você acredita que para Rolândia isso pode se transformar em uma oportunidade de estar atraindo outras empresas que talvez hoje sejam fornecedoras, né, de algum insumo ou matéria-prima para essas fábricas já implementadas aqui na cidade? Não só na cidade, né, Marcelo? Na região, né? No estado como um todo, né? Na região, com certeza, mas veja, Rolândia hoje representa 94% de toda a importação de couro e pele em bruto do Paraná. Importação de outros países. Ela já produz, né, vocês conhecem as empresas, ela já produz muito couro, né, tem muito tratamento de couro, né, trabalho em cima de couro e peles aí em Rolândia. Mas ela tem uma produção, uma demanda tão grande, as indústrias aí de Rolândia que elas ainda representam quase 100% das importações de couro e peles do estado do Paraná, as indústrias aí de Rolândia. Pode ser muito interessante para diversas empresas desse segmento, dessa cadeia produtiva, se instalarem em Rolândia, né? Devido a você não vai ter mais incentivo fiscal. Eu presenciei alguns anos atrás algo muito interessante em Rondônia, tá? Uma cidade do lado de Porto Velho, da capital de Rondônia. Eu cheguei ali numa empresa de curtimento de couro e falei para eles, vocês fornecem esse couro curtido, né, o Wet Blue aqui para a região, Rondônia, os estados aqui em volta? Eles falaram, não, nossa matriz é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nós mandamos todo o nosso couro curtido, que a gente pega o couro aqui dos fornecedores da região, faz o curtimento e manda por via terrestre, por caminhão, de lá da Amazônia, para o Rio Grande do Sul, para Novo Hamburgo. Daí eu falei assim, poxa, mas compensa, né, o custo de transportar tudo até... Não, o incentivo fiscal aqui é muito bom, né, vale a pena. Só que nós não teremos mais esse incentivo para esse tipo de produção. Né? Esse é um exemplo que se torna inviável, né, dentro do que você colocou, né, porque o custo muito provável. Praticamente atravessar o país todo para chegar com o produto, né, não vai se fazer sentido mais, né? Essa empresa vai ter que buscar uma outra instalação, né? Outra forma. Tudo tem o seu lado bom e ruim, né? Esses incentivos, eles foram muito importantes para desenvolver uma indústria lá numa região, né,
que carecia muito de indústrias, né? E tem matéria-prima, tem muita criação de gado, né? Mas, por outro lado, você cria algumas anomalias, como toda essa pegada de carbono, né? Que é caminhões, né? Atravessarem o país todo, né? Ou essa indústria vai se instalar em Novo Hamburgo ou em Rolândia, né? Ou vai ter um esforço que talvez seja muito maior, que é desenvolver uma indústria lá, né? De couros, artefatos de couro, né? Tomara que as duas coisas aconteçam, né? Mas, enfim, tem muita indústria que ela está sobrevivendo, muitas vezes, de uma forma... Pela questão do incentivo, né? Por exemplo, no Paraná nós temos uma preocupação muito grande com a indústria de confecções, que nós estamos fazendo todo um trabalho. Nós temos uma produção de confecções, de roupa, do produto final muito grande. Mas a cadeia produtiva não está localizada no Paraná, né? E ela está localizada em São Paulo e Santa Catarina, que são municípios vizinhos aqui, né? Então, a gente pode ter uma evasão de empresas, né? A gente tem até 2032, 2033 aí para ter uma estratégia efetiva de adensamento dessa cadeia. A questão aí, em Rolândia, de couro, né? Da questão, está crescendo muito a produção de produtos de higiene, assim, fraldas, absorventes, né? Também a indústria metalmecânica, né? 30% do que é produzido de óleos lubrificantes para porcas, parafusos, essas coisas, máquinas, do que é importado no Paraná tem ido para a Rolândia, né? Então, isso daí já aponta grandes oportunidades aí de atração de investimentos, né? Marcelo, e dentro desse cenário, assim, vocês que fazem todo esse decupar esses dados, vocês vão comunicando com os municípios, com os prefeitos, as pessoas, os prefeitos, as cidades como Rolândia, estão antenadas em todas as informações e trabalhando em prol dessa estratégia, né, de pensar, poxa, como eu posso trazer mais suporte para as minhas indústrias aqui, para que eu mantenha, né, minha cidade em funcionamento? Não é um trabalho fácil, né? Então as prefeituras têm as suas estruturas, estão antenadas, mas tem que ser um trabalho em que a prefeitura conta com parcerias, né? Uma parceria importante é o próprio governo do estado, com a Invest Paraná, né? Com a Secretaria de Indústria e Comércio e esse tipo de parceiros para a questão da atração de investimentos, porque a possibilidade do município atrair investimentos é muito focado na disponibilização de um espaço, né, da questão de adequar uma infraestrutura, né, que seriam parques industriais, né, para atração de uma indústria, mas pelo menos até 2032, 2033, o incentivo mais importante, que é o fiscal, que é a ICMS, é do Estado, né? Então, uma política de atração de investimento tem que estar muito ligada a estratégias do governo do estado. Outra, parcerias com a própria Federação das Indústrias, né? Ou o Sistema Federação das Indústrias, né? Porque nós temos essas informações que nós estamos conversando, né? A gente desenvolve estudos, cartilhas, como estruturar corretamente um parque industrial, né? Então, isso é algo que com um apoio muito importante aí para o município, né? E dentro do sistema também, assim, se você tem uma parceria boa aí para qualificação de mão de obra para determinados setores aí que são importantes aí ou que vão ser atraídos pelo município, uma parceria com o Senai, né? Em que o potencial investidor aí tem informação de que pessoas serão qualificadas para trabalhar na sua empresa, né, que hoje é uma demanda muito grande, né, a questão da empregabilidade. Nos anos 90, quando teve a atração de montadoras aqui, né, para a região metropolitana, como a Renault, aqui em São José dos Pinhais, enfim, o papel do Senai como formador de mão de obra, né, para essa indústria que ia demandar muita mão de obra que não tinha ainda qualificação aqui na nossa região, né, de Curitiba, no Paraná, foi extremamente importante aí para ser considerada, né,
a nossa região metropolitana do nosso estado aqui, né, de Curitiba, como local para ter esse grande investimento, né, em fabricação de veículos. Eu vejo que vocês, em Rolândia, né, quando a gente olha assim, região norte, né, Rolândia, aí próxima de Londrina, toda essa região aí, né, vocês têm uma questão muito importante aí em todas essas mudanças tributárias, a possibilidade de atração, desenvolvimento industrial que está acontecendo aí. Vocês basicamente estão a menos de 400 quilômetros da região metropolitana de Curitiba, né? O que significa que estão no máximo aí a 500 quilômetros do Porto de Paranaguá, né? E também estão em torno de 500 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Significa que também estão em torno disso aí do Porto de Santos, enfim, né? Uhum. Então a possibilidade de atender 2 grandes mercados consumidores, né, e de acessar 2 corredores de exportação muito relevantes, está muito presente, né, muito destacado. O que, com as obras também que vai ter agora das concessões rodoviárias, as duplicações em rodovia, isso vai fazer uma grande diferença aí para o município de Rolândia. Temos um corredor logístico também para o Mercosul muito grande, assim, né, com muitas possibilidades, ainda mais agora no momento onde a gente está falando de algumas empresas estarem saindo do país, né, para Paraguai ali, pô, cabe como também ser uma empresa fornecedora de subsídios para outros estados, outros países também, né? E a saída de algumas empresas para o Paraguai, ela é muito baseada na indústria que tem uma demanda por pessoas, né, por mão de obra muito grande. Né? E o que acontece? A indústria que está se fixando no Brasil, principalmente na região norte, aí vamos incluir Rolândia aí nos próximos anos, é uma indústria que vai trabalhar forte com a questão da automação. Então ela vai diminuir seu custo com pessoas, né, no sentido quantitativo, vai aumentar no qualitativo, né, as pessoas que vão operar máquinas automatizadas, programá-las, o salário é mais alto. É isso aí que é importante. E vai aumentar uma série de coisas, eficiência energética, ou seja, o valor agregado será maior. Né? Ô Marcelo, hoje a gente fala muito, né, até acho que foi uma das grandes pautas que a indústria trouxe, né, até mesmo dentro do Futuridade, em outras frentes também, que é a falta de mão de obra, né, a falta de qualificação de mão de obra e assim por diante, né. Hoje a gente tem aí um dado aí que mostra que a indústria de Rolândia emprega aí por volta de 16 mil pessoas, né. A gente tendo em vista essa automação, né, e essa mudança, talvez, não por querer, mas talvez mais por necessidade até, né, dessa mudança de modelo de negócio, indo para a automação. Como que você vê, assim, para os próximos anos, né, a questão populacional, né, das cidades em relação a, talvez, a perca de parte desses empregos, né, por automação ou ganho de produtividade? Eu vejo que em municípios muito urbanizados, como Rolândia, eu acredito, né? Eu acredito que hoje há uma competição entre os setores indústria, comércio e serviços por pessoas para trabalhar. A indústria hoje não precisa, com as soluções de automação, ela não precisa estar disputando no mercado de trabalho essas pessoas com os supermercados, com os prestadores de serviço, com o comércio e serviço, enfim. Ela pode liberar para esses setores que são intensivos em pessoas, não tem como essas pessoas serem substituídas, né, por robôs, por, enfim, autômatos, e se focar nisso, sabe? Ela vai, para municípios com alta urbanização, como é o caso de Rolândia, ela vai prestar um bom serviço para os outros setores. Né? E ela ainda vai manter bons salários, né, no seu negócio. E aquelas pessoas que às vezes estão num trabalho ali mais braçal, alguma coisa que será substituído pela máquina,
ela será aproveitada pelo setor de comércio e serviços. Tá? Você acha que vai ter uma troca de pessoas nas empresas? Sim, porque quanto mais você está aumentando a sua escala de produção, está acessando os novos mercados, está adensando cadeia aí no município, você vai estar gerando mais emprego, você vai demandar mais mão de obra na própria indústria. Mas, ao mesmo tempo, com a automação, você não vai estar disputando com esses outros setores que precisa, né? Precisa do encanador, né? A construção civil, que precisa ali de uma pessoa, de um ser humano trabalhando, né? Então, você hoje tem uma demanda muito grande. Eu vejo que em Rolândia não deve ser diferente dos grandes municípios urbanizados do Paraná, um estado que está com uma taxa de desemprego muito baixa, está cheio de faixa aí no comércio, né? Estamos contratando, não é verdade? Então, hoje muita gente que poderia estar preenchendo essas faixas aí, estamos contratando, está na indústria, muitas vezes, né? Então, a gente vai ter essa realocação, né? Eu acredito muito nisso. Marcelo, puxando... Pode falar aí, Fernando. Só puxando, né, mais um ponto ainda dentro dessa questão do emprego, né? A gente percebe que na região é uma tendência, e você acabou de confirmar isso para a gente, a questão da implementação de automação industrial, né? Os municípios, eles estão buscando se preparar em relação a dar capacitação, ou as universidades, os centros técnicos, né, estão buscando oferecer esse tipo de capacitação? Porque a gente pegar aqui o exemplo de Rolândia, né, recentemente com a implementação da fábrica, né, vou pegar aqui da JBS, que demandou uma implementação de automação maior, eles identificaram um grande problema, que era a falta de mão de obra qualificada para ocupar esses cargos, né? E não me falha a memória, a sorte deles coincidiu com o fechamento, se eu não estou enganado, né, das plantas da Ford e tal, que acabou migrando um pouco daquela mão de obra já habituada com automação, acabou migrando para cá e ocupando essas vagas. Você percebe que o setor, assim, né, de modo geral, vai estar preparado, né? A parte dos bancos de escola estão buscando se ofertar esse tipo de qualificação para atender essa demanda, né, que já está aí mais que clara que vai ter nas indústrias nos próximos anos? Pelo menos despertar o interesse desses jovens, né, para esse novo mercado. Exatamente. Eu acredito que sim. Eu tenho visto os movimentos aí, né? Muitas, mesmo escolas públicas, né? Promovendo muito curso de robótica, né? E esse tipo de coisa. O próprio SESI tem parcerias aí com a Secretaria de Educação do Estado, trabalhando muito forte a questão do contraturno escolar, né? Com essas frentes aí de robótica e automação, esse tipo de coisa, inserir esse tipo de desafio, né, no aluno, aulas de programação básica, tem muitas iniciativas já, né, e eu vejo que tem uma coisa ainda mais importante disso que a gente está falando, né, hoje a educação, o pessoal da educação está discutindo muito como que eles vão interagir com a questão da inteligência artificial. Sim. Eu vou colocar assim, a inteligência artificial, ela é um grande parceiro para o aumento da produtividade, em nível geral, né? Com o advento da indústria, a produtividade no mundo teve saltos assim fantásticos, e quando a gente fala em produtividade, a gente está falando em evolução, em prosperidade, né, em gerar mais prosperidade para todos, que a produtividade, ela é geradora de riqueza, né, e aí se você tem bons mecanismos para distribuir essas riquezas, né, que são as políticas públicas, né, que existem nos países, você pode gerar uma prosperidade de uma forma mais ampla. A inteligência artificial, ela vai dar um novo salto de produtividade. Por exemplo, quando eu fiz a apresentação em Rolândia, né, eu tenho conhecimento, as fontes secundárias estatísticas, as fontes estatísticas oficiais do governo me trazem
a informação, que eu transformo em conhecimento, né? Mas a inteligência artificial já me ajudou a trazer as informações dessas fontes estatísticas. Eu transformei essa informação em conhecimento e, com o apoio dos meus colegas, né, da assessoria econômica da FIEP, a inteligência artificial fez o PowerPoint. Porque antigamente o que acontece? Você gastava X horas para gerar informação, transformá-la em conhecimento, e para deixar numa apresentação bonitinha, visual, né, você levava 2 vezes mais de horas, principalmente quando, no caso que nem a gente, nós somos economistas, nós somos designers, né, então você gastava um tempo muito maior com esse tipo de coisa. Em questão de minutos, hoje tem ferramentas de inteligência artificial que fazem apresentações lindas, né, para a gente. Então, ninguém vai ser substituído, quem tem o conhecimento, quem tem expertise não vai ser substituído. Vai ter, como nós estamos tendo, muita produtividade, né? E isso são questões que vão avançar muito nos próximos anos. Marcelo, a gente precisa fazer um breve intervalinho aqui, tá? Só a gente já volta, tá? Você que está nos acompanhando aí pela Rádio Cultura, né? Fica com a gente, vocês estão vendo, né? Qual o nível de conhecimento, o nível de informação que a gente está fazendo e o quanto essa informação que nós estamos trazendo pode impactar, né, no seu dia a dia hoje e também na perspectiva de futuro, né? Você que está pensando aí em buscar uma formação, um curso, né, de profissionalização, olha quantas dicas o Marcelo está deixando aqui para você buscar aí talvez um curso que vá te trazer uma remuneração diferenciada, né, um valor mais agregado aí em um curto espaço de tempo. A gente já volta, tá? Um breve intervalo, já estamos de volta. Você está ouvindo A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Novamente, um bom dia para você que está começando agora a acompanhar o programa CIR em Foco aqui na Rádio Cultura, 87.5, Rádio Cultura FM. Aqui é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos sobre associativismo, falamos sobre empreendedorismo e falamos sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Hoje, o assunto incorpora as duas coisas que eu falei por último aí, né, Fernando? Nós estamos falando de desenvolvimento local, né, que Rolândia está muito pujante aí na área industrial, né, tem muitas oportunidades, e nós estamos falando também agora, né, no final do primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, a importância, né, da capacitação, das pessoas ficarem antenadas com as oportunidades, para poder aproveitar essas oportunidades que o nosso setor industrial tem marcado. Nós estamos aqui com a visita do Marcelo aqui no nosso programa, que é Marcelo lá, direto da FIEP, lá de Curitiba, e nós vamos continuar com esse papo. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, não se preocupe, na quarta-feira nós vamos disponibilizar esse episódio nas redes sociais da Associação Empresarial, no YouTube, no Spotify, né? Então você só fica antenado com as informações da Associação Empresarial, que você vai ter esse episódio na íntegra. Podemos voltar aí, Fernando? Vamos lá. E só fazendo, né, uma recapitulação, né? O quanto Rolândia vem, né, ganhando evidência, e a gente falando aqui da parte industrial. Marcelo trouxe alguns dados aqui muito interessantes para a gente, né? Rolândia hoje, a nível estatístico, está acima da média estadual e nacional, né, Marcelo? Pelo que você colocou, né? 38%, né? É isso mesmo, né? 38% é a participação da indústria na cidade de Rolândia. Na economia de Rolândia, né? Sendo que Pode falar, Marcelo. Não, uma coisa importante é que, assim, de 2011 até 2021, o PIB, né, novamente falando, o PIB é a soma de tudo que é produzido, de bens, serviços, né, o PIB da indústria, o PIB industrial de 2011 até 2021, que é o último ano que o IBGE disponibilizou essa informação, cresceu 110%. A gente fala em termos nominais, que é não descontando a inflação, né? Cresceu 110% nesse período no Paraná, cresceu apenas 84% na região norte, ou seja, cresceu abaixo da média. Abaixo da média. Mas Rolândia cresceu 135%, próximo do crescimento de Ponta Grossa, que recebeu grandes investimentos industriais. Então é bem Marcelo, destacado.
Marcelo, voltando a falar um pouco de capacitação, pessoas e tal, porque aqui a gente tem um público muito diversificado que acompanha nosso programa, e são empresários em busca de oportunidade, mas também são pessoas que estão buscando conhecimento para poder se aprimorar aí nas suas funções. Você que tem essa experiência, a FIEP também faz mapeamento de salários dentro do mercado da indústria? A gente realiza diversos levantamentos, né? Até ontem nós estávamos discutindo essa questão que a indústria, ela tem pago aí em torno, eu vou pegar meu cabo aqui, tá? Acabando a bateria. A indústria, ela tá pagando em torno de 3 mil e alguma coisa, né, de salário, perto de 3.400, alguma coisa assim, né? Então, a gente fez esse levantamento por quê? Porque hoje acontece muito do pessoal tá buscando exercer trabalho informal, né? Sim. Muitas vezes está em algum programa social, né? E com a realização aí de mais alguma atividade, né? Mais alguma atividade bico, né? Vamos chamar assim. Uhum. Eu vou receber a mesma coisa. Então é muito importante a gente pensar no seguinte: não vai receber a mesma coisa, porque as pessoas não estão levando em consideração, não estão levando em consideração 13º, férias remunerada, fundo de garantia, e uma coisa muito importante, né, a previdência, né, na velhice. Então, e não estão levando em consideração outra coisa, né, as pessoas, a indústria, ela é exercida de forma hierárquica. A indústria, ela precisa cumprir metas de produção para atender o mercado para onde ela fornece, e para isso ela precisa ter o operador de máquina, o líder de produção, o coordenador de produção, o supervisor, tem que ter gente que trabalha com segurança no trabalho, tem que ter gente que trabalha com planejamento e controle de produção, enfim. Você, depois de um certo tempo, você é promovido, seja de operador A para operador B, para operador C, você é promovido de forma horizontal ou vertical, né, conforme a dedicação e o seu crescimento, o que vai melhorar a remuneração e melhorar, muitas vezes, o benefício. Então, nós estamos agora trabalhando muito forte essa questão, sabe, de mostrar que o emprego na indústria, ele pode transformar vidas. Uhum. E ele também tem essa diferença, né, entre comércio e serviço, né, que a pessoa tem as possibilidades, principalmente que você falou ali, de galgar, né, tanto de forma horizontal, porque vai ter um aumento no salário, né, ou de forma vertical, daí onde realmente tem a escala, né. Então isso é uma coisa que tem que se olhar, né, e aproveitar essas oportunidades da concentração, né, de empregos que a indústria está ofertando, né? Diferente do comércio e do serviço, né, que eu estou dizendo, né? A indústria, ela precisa atender regulamentações mais exigentes, né? Então ela demanda, ela tem mais questões tecnológicas, né? Então ela demanda, né? Eu mesmo já trabalhei na produção, mais jovem, né, antes de me formar, enfim, e entrei como auxiliar de operação de máquinas, me tornei operador de máquinas, né, quase fui para a área de planejamento, controle de produção, porque daí eu já estava estudando, precisava de gente que entendesse, né, de fazer algumas contas específicas, né, alguns cálculos. Então, para mim, a experiência na indústria foi algo que demonstrou, assim, que as oportunidades são muito grandes, de desenvolvimento. Marcelo, você está falando, né, do estudo que vocês estão fazendo em relação a mostrar para as pessoas a questão dos ganhos, né, e da evolução dentro de profissional dentro da indústria. Nós, dentro do Futuridade, nós tivemos um painel, né, que falou um pouquinho sobre a possível mudança, né, da escala de trabalho, né? Há algum estudo, algo, né, que já tem sido
mapeado, né? Que se aprovado essa mudança, o impacto que isso pode gerar na indústria? Tem vários levantamentos, não é fácil ter a previsão do impacto, né? Mas tem um levantamento da CNI, né? Que entra aí no valor de alguns bilhões. Nós fizemos um levantamento que o impacto contábil, digamos assim, né? De custo de mão de obra aí, só na indústria de transformação pode chegar a mais de um bilhão e meio, 1,7, 1,8 bilhões, né? Mas tem um estudo muito interessante que a FIEP contratou, com o apoio da Tendências Consultoria, né, que é uma grande empresa de consultoria de São Paulo, que fez alguns levantamentos que são qualitativos também, né, demonstrando que nos mais variados países aí que implementaram esse tipo de medida, o que gerou foi jornada dupla, né, não gerou, assim, grandes mudanças, assim, no cenário, né. Agora, eu acho que a informação mais importante disso, independente de custo, de impacto, né, que é relevante, são impactos aí da casa dos bilhões, né, que vai ter na economia, aumento no custo de preços, de produtos, obviamente, né, agora estão discutindo para não ter impacto na hora de trabalho, né, mas, assim, com a redução da carga não tem mágica, né. Vai ter impacto. Não tem como, né? Por mais que tente diminuir o valor de DSR, ou seja o que for. O que vai ter que ter, indústria que trabalha 3 turnos vai ter que contratar mais gente. Então, de qualquer forma, vai ter impacto. Né? Nós avaliamos o seguinte: a produtividade no Brasil, sabe, tem que evoluir muito. A produtividade está estagnada. Em parte tem a ver com decisões de investimento das indústrias, mas ela boa parte dela devido, até essa questão da decisão de investimentos, ela é devido ao ambiente de negócios, que muitas vezes não é favorável. Nós temos a segunda maior taxa de juros do mundo, né, caminhando para ser a maior, a taxa de juros real é absurda, nós temos muitos gargalos logísticos, tudo isso impacta, né? Nós fizemos um levantamento, 63% dos empresários que responderam à pesquisa, a gente falou, você pretende investir? 80% responderam mais ou menos que pretende investir, né, nesse ano de 2026. Qual sua fonte? Recurso próprio, 60%. Por quê? Porque a taxa de juros é muito alta, o acesso é muito difícil, então isso tudo vai impactando na nossa produtividade. Discutir redução de carga horária quando você tem já uma extensa automação, você tem uma alta produtividade, né? Como no caso, sempre fala, né? Nosso trabalhador brasileiro, ele produz 4, 5 vezes menos que um trabalhador americano na indústria, né? Não é porque o trabalhador americano é mais trabalhador, vamos dizer assim, né? É por causa de toda a conjuntura que favorece a produtividade, né? Porque é um combo, né? Então, assim, discutir essa questão de redução, faz muitos anos que a gente vem dizendo, a gente primeiro precisa discutir a melhoria da produtividade, sabe? A gente precisa discutir a melhoria da produtividade para daí discutir, né, esse tipo de coisa. Ô Marcelo, você acha que com essa, né, se aprovado, a gente está falando do si porque ainda não tem essa, né, definição, né, pode ter aí uma corrida, vamos assim dizer, né, para ganhar tempo em relação da implementação de novas tecnologias, principalmente na indústria, né, porque assim, a gente pega antes e pós-pandemia, de modo geral, né, o quanto, né, a tecnologia se tornou mais presente no dia a dia das pessoas, né? Você acredita que isso, tendo esse aumento, esse impacto, né, as indústrias também, esses industriários aí que já colocaram que vão buscar investimento, muitos de recurso próprio, parte disso vai ser voltado à implementação de tecnologias de automação para reduzir esse impacto? Esse é um caminho sem volta, né? E pode ajudar a acelerar, com certeza. É um caminho sem volta para se manter no mercado. Essa é a questão, né? Então, no dias 25 a 27 de agosto, a FIEP está realizando a feira Expo Mais, aqui no Expo Trade, né, em Pinhais, que é do lado de Curitiba.
totalmente focada na questão de produtividade, tecnologia, automação, né, trazendo fornecedores, trazendo discussões sobre isso, né, e pode contribuir para acelerar, né, esse processo, né. E a indústria tem esse mecanismo, né. Agora, quando a gente olha para o setor de transportes, para o setor de prestação de serviços, hospitais, né, não tem esse mecanismo, né, vai ter que investir em aumento, vai ter aumento de custos, né, com certeza. Qualidade de mão de obra. Exato. Marcelo, pode falar, Fernando? Marcelo, assim, a título porque eu falei para você, o nosso público é diversificado aqui, né? Mas a título, assim, de ilustrativo, né? Você fez um comparativo que Rolândia teve um desempenho no nível de Ponta Grossa e tudo mais, né? Existem algumas regiões da cidade, algumas regiões do estado ou alguma cidade em específico que teve esse movimento já antecipado aí, né, de uma produção mais autônoma, um aumento de salário por questão, né, da qualidade da mão de obra e tudo, que teve um reflexo na cidade que você possa apontar para nós? Cascavel, né? Cascavel é a região oeste, né? A região oeste é a que mais cresceu o PIB industrial, né? Cresceu quase 180%, né? Acho que foi 178% nesse período 2011 a 2021. Muito levando em consideração a questão da proteína animal, porque elevada exportação, né? Assim, né? Para mais de 100 países, como eu tinha colocado. Então, a região, tanto Cascavel quanto Toledo também, né, são regiões assim com elevação da renda, né, elevação da taxa de urbanização, crescimento da cidade, crescimento da economia, de uma forma muito destacada, né, e são regiões também que elas têm, é uma região, né, que realmente também tem um grande diferencial, né, a região oeste tem lá o programa Oeste em Desenvolvimento, né, que é um programa que reúne as lideranças empresariais, né, as lideranças das cidades, né, para discutir o desenvolvimento da região, né, e isso tem feito uma grande diferença, né, para a região, essa governança voltada ao desenvolvimento, à prosperidade. Bem interessante você falar isso, porque aqui você esteve participando do Futuridade, né, e não sei se você também circulou em outros eventos com esse perfil que teve aqui em Rolândia, né, se as cidades estão discutindo, né, mas a gente trava uma batalha muito grande de engajamento, né, dos empresários enxergarem a necessidade dessa discussão conjunta, né, de todo mundo olhar para o mesmo foco, né, e você fazer esse comentário, né, o quanto é importante, né, a sociedade civil organizada, né, estar pensando, né, num futuro coletivo, né. Essa região, de uma forma organizada, planejada, ela sabe para onde ela quer ir, ela sabe quais são as suas prioridades, ela vai de forma conjunta, com uma força muito grande, solicitar isso, né, às autoridades, ao setor público, buscar parcerias, né, que serão efetivas para aquilo que ela realmente precisa. Se um rema para o norte, outro rema para o sul, outro para o oeste, não sai do lugar, né, então esse tipo de organização social, assim, né, em que porque você fica dependente de uma gestão de 4 ou 8 anos, seja municipal, estadual, né, uma gestão pública aí, né, que ela define, durante 4 anos define um rumo, depois 4 anos define outra questão, é outra autoridade, assim, o que as regiões maduras demonstram é que, assim, eu tenho um plano para os próximos 30 anos, a sociedade organizada tem um plano para os próximos 30 anos, independente de quem está no poder. Essa é a grande força dessa governança, né, dessa força coletiva. É impressionante, é importante você ter falado isso aí, porque para nós aqui, assim, nós que, né, buscamos pelo associativismo aqui na nossa cidade, nossa região, né, Fernando, lutamos por isso, a gente precisa que os empresários escutem, né, uma pessoa do seu gabarito aí, né, com a sua experiência, envolvido, né, numa instituição que tem tantos dados, né, tantas informações mostrando para nós o quanto nós temos potencial, que os empresários se juntem aqui à associação empresarial, né, ao CODES, né, que foi o idealizador de todo esse planejamento da futuridade aí, para que a gente possa ser forte aí nos próximos anos, porque afinal, né, você falou várias vezes aí de 2033, né, faltam poucos anos, né, então quanto mais forte nós estivermos juntos, né, mais impacto a gente pode causar para o nosso futuro. Com certeza, eu vejo que o empresário industrial, ele
precisa de apoio e precisa apoiar, né? Porque se a gente for olhar para dentro da portaria, no nível micro, ele tem o desafio da reforma tributária, que vai impactar nos seus negócios. 71% dos empresários que a gente pesquisa respondem que não tem noção hoje de todos os impactos que a reforma tributária vai trazer nos seus negócios. Então, ele vai precisar, a partir do ano que vem, já começa de uma maneira mais contundente, ele vai, a partir do ano que vem até 2033, conviver, 2032, se não me engano, ele vai conviver com 2 regimes tributários, o atual e o novo, que já vai progressivamente, ele vai ter que ter 2 gestões tributárias, digamos assim. Ele precisa de apoio, né, com certeza, mas assim, quais também são os desafios, as oportunidades num contexto maior que todo esse cenário vai trazer? Quais são as oportunidades que os dados, as informações, as evidências trazem que são oportunidades para o seu negócio? Quais são as parcerias que precisam ser feitas para aproveitar as oportunidades e minimizar o impacto aí de riscos geopolíticos, riscos tributários, né? Que só estando aí em uma governança, em uma inteligência coletiva, né, ele vai conseguir, de fato, né, ter ganhos, né? Então, teremos aí grandes concessões, né, rodoviárias, agora com o pedágio. Eu posso ver que vão duplicar a rodovia, vão fazer um contorno, digamos assim, vão fazer um contorno que passa atrás da minha fábrica, que poderia estar passando na frente, né, para escoamento da produção, e que na verdade está passando atrás da maioria das fábricas e deveria estar passando na frente. A FIEP desenvolveu, por meio do seu observatório, o observatório do pedágio. Lá dá para ver o traçado da rodovia, o quanto está avançando a obra, né? Agora, o empresário vai sozinho falar que o traçado poderia ser tantos metros para a esquerda? Ou é uma governança com as principais lideranças empresariais, políticas? Com estudo de impacto, né, nisso aí. Exato. É essa força da atuação conjunta, né? É interessante. Exatamente. Bom, né, isso deixa claro, né, para você que está nos acompanhando, empresário, empreendedor, né, seja do setor comércio, indústria, em todos os setores, o quão importante a gente estar junto, pensando, né, a longo prazo, não só o que vai impactar no nosso negócio, mas que vai impactar em todo o cenário, como, né, Marcelo já colocou aqui, né, a indústria impacta em tudo, né, então ela faz movimentar toda a cadeia produtiva dentro de um município, né. Marcelo, e pra gente, né, já indo na reta final aqui, porque logo após o nosso programa aqui, a gente já tem o programa do padre que vem na sequência aqui, e o padre não espera. O que você acha, assim, né, analisando esse cenário econômico, né, que Rolândia particularmente vem vivenciando nos últimos anos, qual que seria a perspectiva aí que vocês veem, né, para o futuro de Rolândia aí para os próximos, vamos colocar para os próximos 10 anos aí nessa linha industrial, né, e um contexto geral para o município? Eu vejo que, como importantes municípios aí da região norte, não só Rolândia, como Londrina também, Arapongas, enfim, todos estão preocupados com a questão do desenvolvimento industrial e com a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento de suas cidades, né, da prosperidade. Eu sou otimista, né, vejo que nós vamos ter um crescimento do desenvolvimento industrial. Eu acho que a reforma tributária, ela pode trazer muitos benefícios para adensamento de cadeias muito importantes aí na região, tá? O que vai potencializar isso de uma forma mais significativa é a capacidade de cooperar, é a capacidade de associativismo da região. Mas olha, eu tenho percebido que cada vez mais em todas as cidades, e Rolândia se destacando bastante nesse aspecto, aí na região norte,
essa busca pelo associativismo e cada vez um interesse maior aí das lideranças está ocorrendo de uma forma muito interessante, e eu acredito que isso vai colaborar para que grandes oportunidades sejam aproveitadas de uma forma muito estratégica. Legal. Muito bem. Ô Marcelo, e para a gente ir, né, na reta final, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os empresários e empreendedores, né, as lideranças também, tanto lideranças políticas, comunitárias, né, que estão nos ouvindo, nos acompanhando, né, ou que possam estar nos ouvindo, né, na quarta-feira, que a gente libera aí nas outras mídias, né, Fábio? Se pudesse deixar uma mensagem para esses empresários, essas lideranças, né, sobre, né, todas essas oportunidades que vocês estão identificando para a Rolândia, que muitas vezes a gente que está dentro da caixa não consegue ter essa visão para fora, né? É isso aí. Nós fazemos parte de uma das principais economias do mundo, né? O Brasil está aí entre as grandes economias do mundo. Nós fazemos parte de um país que tem muitas riquezas, que hoje está discutindo terras raras, como o segundo país com maior produção de terras raras do mundo. Nós temos uma sociedade com pessoas muito voltadas aí ao trabalho, ao desenvolvimento. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados aí em algumas mudanças culturais, em algumas transformações no cenário cultural, educacional. Mas o Brasil, independente de alguns riscos geopolíticos aí que ele está passando nesse momento, ele tem muito do que boa parte do mundo precisa: alimento, indústria, minério. Então, a nossa capacidade de intervir, de planejar, de cooperar, de forma conjunta, buscar de forma conjunta e pragmática sempre aquilo que é o melhor para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e por decorrência do nosso país, que vai fazer toda a diferença. E nós somos um povo que sempre teve uma característica de cooperação muito forte, né? De atuação conjunta, e esse é o momento para Rolândia, é o momento aí de um município que tem um crescimento industrial acima da média, tem oportunidades logísticas, tem oportunidades de comércio exterior, né, porque tem um comércio exterior muito diversificado. O município aí do lado tem 70% das suas exportações para a China, para o Irã e para a Rússia. Eu brinquei lá que o prefeito deve dormir sonhando com o Xi Jinping, o Putin e o Ayatollah da vez aí, abraçado, olhando para ele. Não é o caso de Rolândia. Rolândia exporta aí seus produtos para mais de 90 países, de uma maneira muito mais diversificada, e diversificar cada vez mais. Buscar de forma conjunta, buscar parcerias, associações efetivas aí, para que consiga cada vez mais acessar mercados e gerar emprego, renda aí no município. Rolândia tem um grande potencial e vai fazer uma grande história nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida aí, olhando de fora, como vocês disseram. Que bacana, que mensagem boa. Mensagem otimista aí, né, para os nossos empresários, né, e as lideranças locais também, que às vezes, né, foca muito em alguns problemas pontuais que nós temos e a gente acaba se esquecendo de olhar o contexto geral, quantas oportunidades, né, e o quanto as oportunidades são maiores do que os pequenos problemas que a gente muitas vezes enfrenta no decorrer do dia a dia. Né, Fábio? Os problemas não são pequenos, os problemas são grandes, mas a capacidade que nós temos de superá-los também são maiores. Mas eu acho que uma coisa... Posso dar minha consideração final já, Fernando? Por favor. Eu acho que uma coisa que foi um diferencial nesse nosso programa foi justamente o momento que você falou assim, olhando fora da caixa, né? Então nós estamos falando com uma pessoa que é de fora do nosso cenário cotidiano aqui,
que traz informações nossas, né? Mas com possibilidade também de um comparativo, né? Vocês fazem um estudo macro aí, né? Do país, do estado, da região, né? Então para a gente conseguir conscientizar, né, as pessoas que estão nos acompanhando, nossos empresários aqui, e acreditar, porque quando a gente tá aqui dentro do problema é difícil enxergar, mas hoje a gente teve essa opinião, então acho que é um programa que foi bem diferenciado e de muito valor, assim, para nossa audiência, Fernando, porque hoje nós temos, assim, um extrato, né, de comparativo para falar assim, ó, Rolândia é isso aqui perto disso aqui, né, e nós estamos num nível, assim, diferenciado de todo mundo, né. Uhum. Nosso intuito, né, é sempre trazer para quem está nos ouvindo, né, e nos acompanha, as coisas boas da nossa cidade, né, os empresários de destaque, empresários referências, né, as empresas que estão se destacando, e hoje nós trouxemos aqui em evidência não só as pessoas, mas a cidade como um todo, dentro de uma região que também vem se destacando e um estado que vem se destacando também dentro do nosso país, né. Então, eu acho que hoje foi, de fato, né, uma aula de conhecimento sobre a nossa cidade, sobre as expectativas que nós temos para o futuro, né, as oportunidades que nós temos, mas como o Marcelo colocou, né, alguns problemas são verdadeiros e precisam ser tratados, né, mas, né, acho que nesse cenário todo que o Marcelo colocou, fico muito mais otimista com as oportunidades do que com, né, os problemas que a gente acaba tendo no dia a dia ainda, né. Marcelo, suas considerações finais, por gentileza, né, e para a gente encerrar, desde já agradeço, né, a sua participação, né, prontamente nos atendeu, né, não deu para a gente fazer naquele dia, mas a gente deu um jeitinho e fez hoje aqui. Fábio, Fernando, muito obrigado aí pela oportunidade, né, da gente discutir, e que todas as iniciativas aí do CODESE, da Associação Comercial, né, de todos os parceiros aí, tenham muita efetividade aí na formação de uma governança que cada vez mais transforme positivamente aí a realidade de Rolândia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Legal, nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Marcelo. Bom, e você que está nos acompanhando, né, olha o recado que o Marcelo deixou, né? A gente precisa estar unido, a gente precisa se fortalecer, né, enquanto uma região associativa. Nós ainda estamos perdendo, né, em alguns quesitos. Isso não é segredo para nós temos essa consciência, né, Fábio? Principalmente a gente que está muito envolvido no meio associativista, né, que ali o pessoal do Sudoeste, eles estão com alguns passos à frente nesse quesito, mas nós estamos buscando e logo estamos chegando também. Estamos na cola. Ótimo. Né? Isso aí, Fernando. Gente, vocês que nos acompanharam, né? Então, mais uma vez, o nosso agradecimento. Na quarta-feira, né, tem todo o conteúdo vai estar disponível também no Spotify, nas mídias da associação e também no YouTube, né? Você que não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, na quarta-feira estará lá disponível, tá? Então, a todos vocês aí, um excelente final de semana, né? Uma ótima semana para você, né? Que já está por vir, né? E até o próximo Assir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até mais. Tchau. Até mais, valeu. Tchau. Você ouviu Assir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.